Brasil Open de Vôlei Master 2025 foi um verdadeiro sucesso. Foram 4 dias de muita emoção, com partidas incríveis nas areias da Barra da Tijuca e nas quadras do Grajaú Country Club, Clube Santa Luzia e Clube Militar. Parabéns aos campeões da areia nas categorias duplas e quartetos, masculino e feminino. E no indoor, nossos aplausos para Time Castelo, campeão da categoria 35+. Team Muk da Rússia, campeão da categoria 59+. Agradecemos aos patrocinadores e apoiadores que fizeram parte desse grande evento. E já podem se preparar. O Brasil Open 2026 está confirmado. Vai ser ainda maior e melhor. Vocês, atletas, são os protagonistas desse espetáculo.